Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e hoje estou aqui para dar algumas dicas com o objetivo de ajudar os filhos de vocês com as aulas online. Aulas online cada vez mais frequentes nesse momento pandêmico, nesse momento atípico de nossas vidas, que está exigindo que todos, de certa forma, estejam se reinventando, aprendendo novas competências, novas habilidades, tanto a escola quanto as famílias. E aí eu vou começar de algo que eu acho que é fundamental, algo que pode organizar a vida da criança, que é a rotina. A rotina é fundamental. Pesquisas demonstram que as crianças que têm uma certa previsibilidade, elas diminuem a ansiedade delas. E neste momento, a gente sabe que houve uma alteração de rotina em muitas famílias, né? Então a criança ela fica com horários bagunçados, não tem muito hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, e ela precisa disso para ela se reorganizar. Então a adoção e a manutenção de uma rotina é importante, uma rotina que seja viva, que seja aplicável. Então, a sugestão que eu dou é que as crianças sejam convidadas a pensarem, a elaborarem essa rotina junto com os pais, para fazer sentido para a criança. Então, as crianças saber o que fazer e na hora e a hora para fazer pode ajudar muito as crianças a se engajarem em alguns processos. Então, é importante que ela saiba a hora que ela tem que acordar, a hora que ela vai dormir, a hora da refeição, a hora do banho e a hora das atividades escolares, presenciais e também as atividades, né, de reforço ou atividades para casa, que é um desafio também, porque a criança ela fica meio confusa. Poxa, eu estava na aula e agora brinquei um pouquinho e tenho que voltar para a aula. Então a rotina pode ajudar a fixar na cabeça da criança, ali na mente da criança, a ideia de que ela precisa cumprir com alguns combinados. Então, pensem na rotina dos filhos de vocês, façam a manutenção da rotina de vocês e que seja uma rotina viva, uma rotina que faça sentido tanto para vocês, tanto para os pais quanto para os filhos. Uma segunda dica é a organização. Organização do material e também a organização ambiental. Então é importante que seja preparado o ambiente para acolher o filho de vocês. Onde o material esteja separado, organizado, para que a criança não se disperse procurando materiais. Então é importante pensar na água, para que a criança não interrompa a aula para ir tomar água. Então que seja um ambiente organizado, esse ambiente já em que ela pode ajudar na organização, ela pode pensar na decoração também, até para que ela se sinta motivada e engajada nesse processo. Então cuidar dos materiais para que a criança ela só tenha o trabalho de prestar atenção e ela tenha tudo na mão para poder auxiliá-la ali nas necessidades e nas demandas que vão surgindo durante a aula. Cuidar do ambiente, né? Então que o ambiente não seja tão dispersivo, né? Cuidar do barulho, se tiver televisão ligada por perto, desligar a televisão. Tomar muito cuidado em fazer com que esse ambiente de estudos, se for no quarto, que ele esteja o mais neutro possível, sem acesso a brinquedos, sem acesso a materiais que acabem dispersando o foco, a concentração do filho de vocês. Para aquelas crianças, né, até aqueles um pouco mais grandinhos que estudam com o celular, a sugestão que fica é a desativação ali das notificações, de algumas notificações que podem causar ali uma certa distração, fazendo com que o filho de vocês perca a atenção, a concentração no conteúdo
enfim, ele começa a se interessar e aí o pensamento vai longe porque houve ali uma notificação de WhatsApp, de Instagram ou de alguma outra rede social. Então, cuidar do ambiente é importante, que seja um ambiente mais neutro, para que a criança não tenha tantas dispersões. Cuidar do barulho, cuidar também das interrupções. Então, pensar no ambiente, pensar nessa organização de materiais pode ajudar muito o filho de vocês. A próxima dica é relacionada ao apoio. Ao apoio que é importante, é a presença com a criança, a busca pela compreensão do que ela está fazendo, a demonstração de interesse. Essa postura vinda dos pais acaba engajando a criança. Então esse apoio, o apoio até no sentido de realizar elogios a cada progresso da criança, atenção até para as correções necessárias, as correções ali para ajudar o filho de vocês. Então esse apoio é muito importante para que a criança sinta a presença, a atenção de alguém do lado. Apoio que já era necessário fora, né, desse contexto de pandemia. Né? Então essa preocupação, essa atenção, esse monitoramento dos pais, esse acompanhamento dos pais é importante, justamente porque fomenta, engaja e motiva a criança, os filhos de vocês, para o processo de aprendizagem. Então estejam atentos, questionando, perguntando, pedindo para que os filhos comentem sobre o que foi aprendido, o que foi ensinado, sobre os acontecimentos durante a aula. Eu acho que essa atenção, esse olhar é importante e acaba ajudando nesse processo. Algo fundamental, e a próxima dica, é vocês pensarem no exemplo, na referência. Vocês são exemplos. Vocês são referências para os filhos de vocês. Até da maneira em que como vocês estão lidando com o enfrentamento da pandemia. Isso acaba sendo transmitido para a criança. Não adianta falar de rotina para a criança se vocês não seguem a rotina de vocês. Não adianta falar de organização para a criança, para o filho, se a mesa de trabalho do pai e da mãe que está em home office é toda bagunçada, se ele toda hora está no celular, totalmente desconcentrado. Então pensem muito a respeito disso, no sentido de que vocês são referências, são exemplos para os filhos de vocês. Então a criança, algumas crianças têm dificuldade com alguns comandos, mas elas aprendem muito com o exemplo, com a referência. Né? Então fica a referência, poxa, meu pai é organizado, ele segue a rotina dele, ele é focado, então eu vou seguir o exemplo dele, tá? E, por último, respire. Vamos tentar levar com leveza este momento. Entenda que este momento é uma possibilidade para que vocês aumentem a conexão com os filhos de vocês. É o momento de criar um espaço de consideração na família, onde vocês vão considerar os filhos de vocês, mas vocês vão se considerar também. Vocês vão considerar os limites dos filhos de vocês e os esforços que eles estão realizando, mas vocês também vão se considerar. Então, com mais leveza, menos sentimentos negativos, com mais otimismo, agradecendo pela possibilidade de termos esse instrumento, né, essa alternativa que é a educação à distância, tá? Então, respirem, levem com leveza, criem um espaço de consideração, se considerem, valorizem os esforços das crianças de vocês, para que a gente passe por esse momento, né, bem e sempre tenhamos em mente de que vai passar. Vai passar. E eu espero que as dicas tenham ajudado, possam agregar de alguma forma. Me coloco à disposição e até a próxima!